Boa noite, gente. Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho, dia do meu aniversário, eu ganhei um presente, que é abordar o assunto Rafaela Drummond. Quantas Rafaelas nós temos por aí passando calada, com medo, oprimida e sem saída? Mas antes de eu chamar a minha convidada, eu quero dar uma dica para vocês. Quem que não gosta de desconto? Nossa Senhora, eu sou a rainha de desconto. Desconto é a melhor coisa que tem. Só que você consegue 10, 15%? Aqui não. No Sim Desconto na Luz, você consegue até 25% de desconto na sua conta de luz. Vocês vão entrar simdescontonaluz.com.br e utilizar o código Jerusa25. Corram lá, um desconto desse é imperdível. Nós, do Sem Desconto na Luz, estamos trazendo uma oportunidade única para você. Já pensou em economizar até 25% de desconto na sua conta de luz? Pois é, com o Sim Desconto na Luz, você pode. E o melhor, é super fácil, rápido e seguro. Porém, somente quem tiver o código exclusivo de acesso poderá receber esses descontos, ou para sua conta de luz, ou para a conta de luz da sua família, ou até mesmo para o seu negócio. E aí, tá esperando o que para adquirir esse benefício e parar de pagar caro na sua conta de luz? Ah, mas vale lembrar, que o mais importante é ter o código de desconto. Aí você vai preenchê-lo no site simdescontonaluz.com.br e aguardar que em breve traremos novidades sobre o seu desconto. Aproveite agora e tenha seu direito garantido por no mínimo 3 anos e comece a desfrutar dessa oportunidade única. Gente, a minha convidada, já estou agradecendo a presença dela, que não está tendo tempo nem para respirar, diante do que aconteceu com a irmã dela, Rafaela. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite a todos. Que bom ter você aqui, obrigada. Sei como é que está a correria, a situação. Obrigado por você ter vindo até aqui. Muito importante a sua presença aqui para a gente tratar desse assunto. Primeiramente, gente, eu quero falar com vocês por que que eu quis falar sobre Rafaela Drummond. Todo mundo sabe que eu mexo com casos de abuso há muitos anos, porque eu fui vítima de um relacionamento abusivo. Mas outro dia mesmo eu falei no meu Instagram que como é o perfil de uma vítima de assédio. Foi exatamente isso que eu falei por causa de um caso que uma mulher acusou de assédio, que eu falei, olha, isso não é assédio. Ela não foi assediada. E realmente deu que ela não foi assediada. Por quê? Porque uma vítima de assédio, ela não fica alegre, vai para balada, vai trabalhar sorridente, pulando. Não. A vítima de assédio, ela gradativamente se fecha, se entristece. Ir ao trabalho vai arrastada, se vê sem saída, oprimida, e chega, assim, ao autoextermínio. Aí todo mundo vai falar, não é não, porque já tinha tendência isso, aquilo. Olha, eu nunca tive tendência ao suicídio. E tentei 3 vezes quando eu estava num relacionamento abusivo. É mais fácil chamar a vítima de louca do que encarar o que acontece dentro do nosso país. Basta ser mulher dentro de um ambiente de trabalho, e seja ele qual for, em que exista uma posição hierarquicamente superior, que ela está sujeita a isso. Aí ela é o quê? Louca? Chiliquenta? Ah, já era doida? Pois eu já passei por um abuso. E foi 3 vezes que eu tentei tirar minha própria vida. Carol, como era a Rafaela, Carol? Como que era o jeito da Rafaela? Olha, ela tinha uma personalidade forte. Ela era uma pessoa ativa.
amava praticar esportes. Ela não ficava quieta. Sei. Ela gostava de sair, gostava de divertir com os amigos, sabe? Adorava fazer, às vezes, confraternização lá em casa. A gente tem uma área lá, a gente mora na zona rural, adorava fazer confraternização, sabe? Amava doce, amava os animais. Sempre que saía, assim, às vezes saía caminhando, ela trazia um bicho para casa. Ela era alegre. Muito alegre. Ela era séria. Aham. Sabe? Na rua ela andava séria. Ela era séria. Mas era descontraída, sabe? Tinha muitos amigos? Tinha muitos amigos. Vida social? Ativa. Ativa. Dentro de casa, tranquila, conversava? Conversava. Ou ficava só fechada no quarto? Não. Ela gostava de ficar tirando foto lá na casa da minha mãe, tem um quintal enorme. A minha mãe gosta muito de flor. E dá pra ver no Instagram dela aí, quem tem acesso, que tem várias fotos lá, sabe? Entendi. Ela era muito preocupada com a aparência, com a saúde dela, sabe? Ela fazia todos os exames periódicos, né? Ela tinha essa preocupação com o bem-estar dela, sempre teve. Entendi. Então ela esperava envelhecer bem. Uhum. Ela esperava. Ela se cuidava para envelhecer bem. Inclusive, no dia que aconteceu esse ato, né, que ela fez, ela tinha comprado um monte de vitamina para a pele, para o cabelo. Minha mãe até falou, o que eu vou fazer com isso? Eu joga fora, eu não quero nem ver nada, assim. Ela tinha comprado um monte de shampoo, ela tinha ido na médica dela. Ela estava... Isso comprova que ela era uma pessoa que cuidava da saúde, porque ela queria uma vida longa e saudável. Ela não estava, assim, aparentemente... Ela estava mais compenetrada, para falar a verdade. Eu posso dizer, assim, que ela mudou. Ela ia periodicamente à minha casa, que eu não moro com meus pais. Só que a última vez que ela foi no Natal, que ela se arrumou na minha casa para sair com os amigos, que em Barbacena tem uma festa tradicional muito antiga lá, que todo mundo vai. E no Réveillon ela também ficou na minha casa. E ela acho que ela passou até a passagem lá, que eu não fiz nada, eu tô mais quieta em casa, e depois que ela saiu pra balada. Pra falar a verdade, foi a última vez que eu vi ela, assim, efetivamente. Porque ela sempre ia na minha clínica, pra pegar carona comigo, às vezes, quando eu levava minha mãe. E desse início de ano pra cá, eu não vi ela muito mais. Ela corria, tipo assim. Ela se esquivava. Se esquivava. Aí ela arrumou um gatinho. Foi aí que a gente conversou um pouco mais. Eu fui na casa da minha mãe, olhei o gato, tudo mais. Mas, assim, no grupo da família, sempre a gente conversava, mandava coisas. Eu mandava coisa que sempre ela ia interagir e eu estava reparando que ela não estava interagindo. Entendi. Ela tinha um sonho de ser delegada de polícia, né? Sim. Ela queria, mas aí parece que não tinha saído do concurso, é isso? Ela ia tentar, ela estava estudando, fazendo cursos. Ela sempre estudava, muito. Sempre estudou muito. Ela ia tentar em qualquer estado. Sim. Aí ela fez para investigadora, escrivã, ela fez um outro concurso para a Polícia Civil. Sim. Quando foi isso, esse concurso? Olha, eu não me lembro. Ela passou no 2018. 2018. De escrivão. Aí ela ficou em Contagem. Antes disso, antes dela passar nesse concurso, ela passou num processo seletivo, ela trabalhou no Ministério Público em Barbacena. Sei. E logo quando ela formou, era temporário. Aí, nesse período, ela ganhou o dinheiro dela e ela ficou estudando para tentar concurso. Entendi. Aí, o primeiro cursinho que ela fez, ela me pediu ajuda, eu paguei o primeiro cursinho para ela. Aham. Esses cursinhos online para delegado. Ela tentou e não passou, eu acho. Aí veio esse de escrivão e... Ela não passou com certeza, né? E veio esse de escrivão, aí ela passou. Aí ela foi lotada primeiramente em Contagem. Sim. Aí ela fez a Cadepol, Aham. se formou, ganhou em segundo lugar a medalha Gilberto Porto, né? Se destacou muito, foi uma aluna muito vibrante, ela sempre mandava foto pra gente, fazendo aula de tiro, fazendo um monte de coisa, ela estava apaixonada. E ela estava muito vibrando, feliz. Aí ela foi para a Delegacia da Mulher, em Contagem. Lá ela sempre falava do trabalho.
Ela ficou quanto tempo lá? Você Um ano, sabe? acho que 1 ano e meio. Não Aí sei, 2 anos, não ela sei. pediu remoção? Pediu remoção só porque ela queria ficar próxima da família. Não era problema de trabalho. Sim, ela queria. Vocês moram aonde? A gente- Barbacena. Barbacena. Assim, eu moro em Barbacena, a minha família mora em Doutor Safos, fica 5 km de Barbacena, e Canandaí fica 45 km de Barbacena. Sim. Então foi o local mais próximo. Quando ela se formou em Contagem, era o lugar mais próximo que ela podia ter ido. Assim, ela era a segunda pessoa que podia escolher. Entendi. E aí ela escolheu Contagem. Aí ela tentou, ela pediu ajuda e eu não sei como é que foi os trâmites, ela conseguiu. Surgiu uma vaga em Carandaí, né? Que ano que ela foi para Carandaí? Mais ou menos. Olha, ela ficou 1 ano e meio lá. Ela entrou. Mais ou menos 2021, 2020? Ela ficou 2022 todo, né? Até no meio do ano de 2023. Quando, mais ou menos, que você percebeu que o comportamento de Rafaela mudou, que ela ficou mais introspectiva, mais calada? Olha, igual eu te falo, eu não vi ela mais. Ela não passava mais lá na clínica, né? Eu só via, eu só vi às vezes ela passando rápido lá. E no grupo ela sumiu. Nesse ano depois eu fiquei olhando, gente, que a gente fica tentando, por que eu não vi, por que eu podia ter feito, o que eu podia ter ajudado. Eu olhei no grupo da família, ela pouco interagia, tudo que eu mandava, ela não falava nada. Mas ela começou dessa forma, assim, ela já estava dentro, trabalhando em Carandaí, na Sim. delegacia de Carandaí. E assim, ela não reclamava comigo, mas com a minha mãe, ela reclamava algumas coisas. Ela falava o que com a sua mãe, mais ou menos? Olha, ela falava mesmo de... Olha, pelo que a minha mãe falava, ela estava meio com medo de alguma retaliação no sentido de atrapalhar a evolução dela na corporação. Ela se sentiu perseguida dentro da delegacia, não foi isso? Sim. E a minha mãe sempre falava comigo, a minha mãe reza pra ela, que eu tô preocupada, sabe? A mãe sempre falava. Ela tinha medo de ter uma retaliação em relação ao trabalho, a Isso. cidade pequena, Aham. e por isso ficou calada. Ficou calada. Ela não era clara, ela não deixava claro. Principalmente pra minha mãe, assim, a minha mãe que ela mais desabafava a respeito disso, sabe? Principalmente pra minha mãe. Ela queria, assim, falar, mas não se sentia confortável, com certeza. Ela não deixou... Ela tinha medo, né? A verdade é essa, medo de falar. Medo de falar. Né? Porque é até importante dizer que quando é num ambiente de trabalho, né? Assédio moral, até assédio sexual, Uhum. normalmente é feito por um superior hierárquico. Exatamente. E isso te gera uma intimidação muito grande, principalmente dentro de uma cidade pequena, Uhum. em que as autoridades têm um poderio maior. Uhum. E aí as pessoas que têm uma função menor dentro daquele ambiente de trabalho se sentem oprimidas, sem saída, e não sabem para quem gritar. E caso gritem, têm medo de ser perseguidas muito mais. Porque isso é um fato que acontece. Não vamos, né, tapar o sol com a peneira, né? Total. Né? Porque quem quer falar assim, eu vejo muita gente, por que ela não denunciou? Por que ela não fez isso? É muito fácil julgar agora. Mas o medo, porque lá eles têm mecanismos, o sistema, a instituição, que eu depois fui entender, eles têm um mecanismo de fazer tudo voltar contra a vítima. Né? Mecanismo através de junta até dos superiores com a perícia, aí a pessoa vai tentar um auxílio na justiça. Tem pessoas boas, mas tem juízes que às vezes olham aquilo com os olhos assim, a pessoa junta provas para provar o assédio. Aí chega lá, vai mostrar o sistema é machista. Aí o sistema fala assim, não, mas isso não prova nada. Sim. Entendeu? É até importante você falar isso, Carol, que eu vou traduzir aqui para as pessoas entenderem. A gente sabe que o assédio, a vítima pode ser homem ou mulher. Exatamente. Né? Mas sabemos que a gente vive num país onde isso acontece, em sua grande maioria, com mulheres. Tá? E aí, infelizmente, a gente vive num sistema machista.
extremamente machista. E a gente vive num país que a vítima sempre tem que provar que é vítima. Uhum. No caso de Rafaela, a vítima não está aqui para falar. Uhum. E como a vítima desse tipo de situação é chamada de louca, o autoextermínio é como se ela desse a eles a assinatura que é louca. Que é louca. Só que aí, eu quero deixar bem claro para vocês. Conviver dentro de um ambiente em que você está sendo abusada psicologicamente, moralmente, de que maneira for, em um ambiente em que você se encontra muito pequeno e indefeso diante do poderio das pessoas que estão fazendo isso causa, sim, opressão, tristeza. E aí, quando você se cala, quando você não abre a boca e grita para alguém por socorro, você vai sair no caixão. E eu falo isso por experiência própria. Eu não passei no ambiente de trabalho, passei dentro da minha casa. E aí, vocês vão escutar muita gente, mas por que ela ficou calada? Uhum. Ah, mas também ela discutia demais. Ah, mas também... Vamos lá. Nós estamos dizendo de uma menina nova, jovem, bonita, onde tinha um cargo dentro de um local menos expressivo esse cargo, estava numa cidade pequena, onde tinha um sonho de seguir carreira. Qual seria a defesa dela com tanta opressão? Você grita, você desespera. Aí na hora que você vai para a sua casa, deita na sua cama, o que você sente? Angústia, tristeza. E eu vi, né, alguns comentários de especialistas falando que a personalidade dela era frágil. Não era. Porque quem fala isso, né... Não conhece ela. Não conhece e tem um pensamento machista. Eu não estou militando, não, mas tem um pensamento machista. E ela ainda fala, assim, que a polícia não é local para pessoas fracas. Então, a polícia é um local para quem? Para pessoas opressoras, para pessoas que causam assédio, para pessoas que humilham. Então, eu tenho um pensamento de que a polícia é local para esse tipo de pessoa. Então, quem não aguenta a humilhação, quem não aguenta a ofensa, você ser diminuída, porque diz que eu não conhecia minha irmã no ambiente de trabalho, diz que ela trabalhava até na hora do almoço. Entendeu? A pessoa que dá o melhor de si e ainda tem que é obrigada a aguentar certos desaforos, certos humilhações, ela é fraca? Muito pelo contrário. Entendeu? Então, nós somos obrigados, assim, a gente vive num sistema onde pessoas morrem no ambiente de trabalho e os outros são obrigados a continuar trabalhando, que isso aconteceu no Carrefour, isso aconteceu no telemarketing na Espanha, que eles tiveram que continuar trabalhando, porque a gente vive num sistema desumanizante, que as pessoas estão ali para servir, para fazer o sistema funcionar. A partir do momento que essa pessoa pifa, é como se o motor fundiu, tira que a gente vai substituir. Sim. E aí a sociedade ainda foi induzida a pensar que isso é normal, que quem não aguenta, que quem dá... não vou falar quem dá a louca, não, porque não é nenhum louco. Quem chega, basta, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, ou eu vou dar chilique, vou ser demitido, ou vou ser considerado louco. Esse é o que acontece com as pessoas assediadas. Ou então, no último caso, vou suicidar. As pessoas ainda criticam essas pessoas. A sociedade ainda critica essas pessoas. Sim, eu sei, porque eu sou julgada até hoje, cara. Sabe? É muito complicado. Agora, é o seguinte, independente se ela era uma pessoa mais sensível ou não é este o assunto, não interessa. Ela não poderia ter sido chamada de piranha. De piranha. Não poderia ter sido perseguida, porque eu escutei, todos vocês escutaram, porque está aí na imprensa, os áudios de Rafaela. São áudios de uma pessoa que está sendo perseguida, que está sendo oprimida dentro de um ambiente. E, para mim, quanto a fatos, não há argumentos. O vídeo que eu vou pedir para passar aqui agora deixa claro para mim
a forma como Rafaela estava sendo constrangida no seu ambiente de trabalho. Agora, eu te pergunto, porque nesse vídeo fala, a Polícia Civil não é lugar para mulher. Bom, eu vou falar por mim. Eu a vida inteira vivi dentro da Polícia Civil porque eu sou filha do Edivaldo Brandão, Ediraldo Brandão, que sempre ocuparam cargos de extrema importância nessa instituição. O que não é lugar na polícia é de opressores, assediadores, de preconceituosos. Isso não pode ter dentro da polícia em instituição nenhuma. E para mim muito me espanta, Carol, porque eu vou te falar aqui que a Polícia Mineira é considerada uma das melhores do Brasil, tanto a Polícia Civil quanto a Militar. E eu acredito sim que as autoridades dentro da Polícia Civil irão fazer um excelente trabalho, porque o vídeo que eu vi, se vai ser considerado um crime ou não, não sou eu que vou dizer, mas é no mínimo desrespeitoso e não condiz com o exercício da função de um delegado de polícia. Aquele tipo de palavreado, referir-se a um funcionário, aquilo muito me espantou. Muito me espantou. PH, passa aí, por favor, o vídeo. Eu não preciso te gravar, não, filho. Grava e leva o Ministério Público, leva na Constituição, leva na puta que pariu, leva pro diabo, leva pra quem quiser. Eu não sei porque você ficou tão estressada, eu não falei nada demais contigo. Pronto, agora vira do time de novo, você nunca fala nada demais. Você nunca fala nada demais. Mas eu não vou esquecer do que você me chamou, não, tá, querido? Se tudo que eu falei, dá pra bater piranha. É muito ser cabecinha fraca. É muito ser cabecinha fraca. Na realidade, eu errei muito de chamar de piranha. Porque se fosse o nome, geralmente a gente chama de corno viado, a gente quer provocar o cara pra porrada. Mas, como eu já falei, a minha educação, você disse que eu não tenho educação, meu pai e minha mãe disseram que eu não baixo mulher. Né? Porque se eu fosse um homem, hora dessa, não foi eu, aceitava tudo hoje, né? Porque às vezes um homem forte também é bruto. Você vai se arrepender do que você falou hoje. Alô, por quê? Vamos processar? Eu não preciso processar ninguém, não. A lei de Deus. E você vai fazer a lei de Deus, a lei da língua grande, isso aí fofoca, eu tô cagando e mandando você. Eu não preciso falar mal de você, não. Você é super de atitude, já mostra pros outros quem você é. Eu sei que você não precisa falar comigo, então vai descobrir essa raiva. Eu nunca precisei. Não, eu percebi que você não precisou. Eu não precisei falar mal de ninguém pra pessoa se fuder na vida, não. A pessoa se fode com as próprias atitudes. Isso eu te dou certeza. Bom, o vídeo aí, para mim, já é inadmissível, sabe? Muito me espanta. A gente tem que dizer que isso acontece em qualquer instituição. O caso Rafaela veio para trazer isso à tona, infelizmente, desta forma. Né, Carol? Mas por isso que nós estamos aqui. E eu queria que você me contasse, Carol, quando vocês, da sua família, descobriram tudo o que aconteceu com a Rafaela, quero que você fale sobre os áudios que ela mandou, tudo. Então, eu descobri no domingo à noite, que um amigo meu me falou que supostamente estava circulando uns áudios da minha irmã. E aí eu tive acesso a eles. No primeiro momento, eu fiquei desesperada, porque imaginar o ambiente hostil que ela estava vivendo, na hora que ela fala que ele tampou a mesa nela. Que ele virou uma mesa em cima dela. Virou a mesa nela. Me deu uma sensação de impotência, me deu uma tristeza, sabe? Porque tudo que tinha acontecido, eu falei, por que eu não ajudei? Por que eu não fiquei sabendo disso? Sabe, aquela situação, a gente entra em parafuso. Aí, depois, eu me acalmei e fui, no outro dia, procurar o celular dela. E Isso ela já tinha cometido suicídio? Já. Foi depois. Foi no domingo, ela foi enterrada no sábado. E foi no domingo. Ela foi enterrada no sábado, dia 10, no domingo, dia 11. Na segunda-feira, eu fui procurar o celular dela. E aí eu fui conduzida à corregedoria da Polícia de Barbacena. Aí lá, o delegado falou que ia fazer a investigação. Assim, conversou comigo lá. Eu estava transtornada, sabe?
Porque a gente não sabe o que... A gente quer saber... Né? Quando a gente tem uma coisa, quando a gente perde um parente doente ou num acidente. Quando a gente perde um parente por autoextermínio, né? Suicídio, que a gente tem que falar sobre isso. Quer dizer, até isso eles têm medo de falar. O suicida é... Nossa, a gente não pode falar, vai criar gatilho. Não, isso é pra gente entender o mecanismo e tentar salvar as pessoas, sabe? A gente tem que tentar procurar alguma coisa, se apegar a alguma coisa, porque a gente se sente culpado, parece que a gente que fez isso. E aí, eu não sei, tava lá, ele falou, não, o celular dela tá em tal lugar e tal, e a gente vai investigar e tal, e eu não tinha ouvido os áudios todos. Eu vi os 2 primeiros lá, e esse vídeo eu não aguentei, imagina, você ficar ouvindo a voz dela irada, chorando, sofrendo, e você não tinha noção de que era isso que ela passava, sabe? Fora as outras coisas que ela devia passar, que tem um áudio que ela fala assim, que ela até fala, eu tô passando isso, isso é o mais leve. Sim. Ela fala isso. Então, Fala. Então, não sei o que mais ela viu, o que ela presenciou, né? Não sei. Aí, foi que eu liguei pro meu pai e comentei com ele. O meu pai, assim... Porque ele não sabia. Eu liguei pra ele na segunda-feira, meio-dia. E falei com ele. Olha, tem um áudio aí, parecia que ela estava sofrendo assédio sexual, assédio moral. E tá acontecendo isso. Aí meu pai pegou uma cartolina, escreveu lá, justiça pela minha filha. Eu nem lembro o que estava escrito. E saiu pelas ruas de Barbacena, desesperado, sabe? E aí ele ficou na frente da delegacia, da corregedoria. Lá eles tentaram entrar com ele, conversar com ele, psicóloga, não sei o quê. E ele não quis falar e tudo, e as coisas foram... E aí foi tudo cair, se entrando nos eixos. Entendendo coisas que aconteceram. Igual um quebra-cabeça. Uhum. Depois, com o passar dos dias, eu fui entender certos comportamentos que eu achei muito estranho, entendeu? Né? Por exemplo? Por exemplo, no dia que a minha irmã cometeu o suicídio, foi 9h30 da noite. Minha irmã era uma escrivã da cidade de Carandaí. Não tinha influência na polícia, não tinha força política, não tinha nada. Eu achei estranho, não pode ser que seja normal, não sei. O delegado regional estava lá na minha casa. Tipo assim, 40 minutos depois, sabe? E aí ele se apresentou, falou que foi ele que transferiu minha irmã para Carandaí e tal. Beleza, tá. Isso eu vou contar o que eu presenciei. Sim. Né? Aí lá no velório, toda hora chegava, assim, gente, o próprio delegado da regional chegou para mim e falou assim, Kish, me fala uma coisa. Ela tinha depressão? Falei, eu acho que tinha, né? Porque a pessoa fez isso, devia ter, eu não sabia de nada, não tava Você ainda não tinha visto os áudios. Eu queria uma justificativa. Eu falei assim, uai, do nada a pessoa faz isso, né? Ela tinha brigado com o namorado? Falei, acho que ela tava namorando 2 meses, não sei se ela tinha brigado, não sei. No velório. E ela tinha problema no trabalho? Eu falei assim, eu acho que ela reclamava do trabalho. Ele só falou assim, tem uma arma dela lá no apartamento, depois você entrega pra gente, tá? Beleza. Aí, na hora de fechar o caixão, tinha uma mulher que ficou conversando com meu pai um tempão lá, na cabeça do meu pai lá. E eu fiquei achando estranho isso. Depois ele veio me falar que era uma mulher que trabalha no Ministério Público de Barbacena, irmã de um investigador que ficou lá questionando ele sobre a minha irmã. E quando ele foi no Ministério Público durante a semana, ela se encontrou com ele e falou assim, e aí? E aquele negócio lá que surgiu? Isso não vai dar em nada não, só. Isso aí não vai dar em nada não. Ela falou isso com ele. Sabe, o delegado, o assediador, foi lá no IML, atrás do meu pai, pediu o escrivão Douglas que ficasse ligando pro meu pai, falando, qualquer coisa que você souber, você fala com a gente aqui, estamos te ajudando. Sabe, para ver qual foi o gatilho do suicídio. O delegado que aparece falando nesse vídeo. Na verdade, esse aí não é o delegado, ele é um inspetor. Sim. Sabe? No vídeo é um inspetor. O delegado é o que ela reclama e tudo. O chefe da delegacia. Ele fica... Aí vai lá no IML. Meu pai conta isso. E o escrivão Douglas, que está encostado por conta de problemas psiquiátricos, ficou ligando pro meu pai, falando, ele está aqui, a gente está aqui para ajudar, a gente quer saber qual foi o gatilho, se alguém induziu elas, qualquer coisa, qualquer informação que você souber, você liga pra gente. Então, peraí, deixa eu entender.
nesse vídeo, quem jogou a mesa na Rafaela e a chamou de piranha? Quem foi? Não foi o delegado, foi um inspetor. Então ela sofria ali, era por todos os lados. Ela era a única mulher da delegacia. A única mulher. Tem uma Então, senhora que faz faxina, mas policial só ela. Vamos consertar. Nesse vídeo, quem falou isso, esses xingamentos em relação a Rafaela, falou que se ela fosse um homem, ele já estava rolando com ela. Foi um inspetor, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Aí, esse delegado foi... Aí, meu pai encontrou comigo, triste, assim, desolado lá no cemitério. Ele falou assim, tava conversando lá com um delegado que era chefe dela, parece que ela tava tendo problema no trabalho. Quem falou isso? Meu pai, isso antes do corpo chegar. Sei. Ele falou assim, parece que ela tava tendo problema no trabalho. Ué, que problema, pai? Depois eu te conto. Aí ele veio falar com ele assim, ela tava tendo uns problemas lá, dando uns chilique lá na delegacia, eu já ia pedir a exoneração dela, ia pedir afastamento dela, o delegado, o chefe. É aquele negócio do assediador, ele começa a desmerecer, diminuir a vítima perante a família, pra gente falar, não, ela devia estar doida mesmo. É a desqualificação Desqualificar. da vítima. Pra família não correr atrás, porque, não, ela tava doida mesmo, isso é doideira. Agora, eu quero que você conte pra gente o dia. Que dia que Rafaela cometeu o suicídio, como foi, de que maneira foi? Então, igual eu te falo, ela chegou na minha clínica às 9h30 da manhã, na sexta-feira. Dia 9. Dia 9, né? Ela entrou, né? Mexeu lá com meu filho, que ela gosta, assim, nossa, não gosto nem de ficar falando muito, sabe? Porque não aguento. E aí ela entrou pro meu consultório e eu tava lá atendendo os animais, e ela falou assim comigo, eu vou usar a sala de trás lá, porque eu preciso fazer um atendimento. Pra mim era coisa de trabalho, porque às vezes ela ficava conversando de trabalho no telefone. Até quando tava com folga. Ela usava o meu computador, ela conversava coisa de trabalho. Então achei que fosse coisa de atendimento, era coisa de trabalho. Aí eu fui lá atrás da minha clínica, ela estava lá conversando no telefone e deixei ela lá. A outra veterinária entrou lá, não sabia que era para ter deixado ela quieta. Eu fiquei meio assim, parece que eu já estava assim, vou resguardar. Não sei, é uma coisa inexplicável. Que eu não pedia nem ela para ela sair da sala que eu precisava de usar. Aí ela foi para outro lugar. A última vez que eu vi ela viva, eu só falei, Rafaela, sua caixinha do fone tá aqui. E ela não falou nada. Tava séria, calada. Ela nem brincou com meu filho direito, assim, nem só... Ela estava diferente naquele dia. Não, tava compenetrada, ela tava séria, demais. Demais. Não brincou, ela chegava lá na clínica, eu tenho 4 gatos, tem cachorro lá, meus e os internados. Era uma barulhada que eu tinha que xingar ela. Ela postava story dos animais que ficavam lá toda vez. Me marcava. Ela tinha a senha do meu Instagram, da minha clínica. Ela postava coisas. Ela estava com um comportamento diferente. Nossa, ela seguia todos aqueles protetores, delegado Bruno Sim. Lima. Ela que colocou meu Instagram lá para funcionar. Ela que montou meu Instagram. Ela nem mexeu com os bichos. E foi embora. Sumiu. Não vi ela. E aí o que aconteceu é só uma história que os meus pais contam. Porque foi a última vez que eu vi ela, foi de manhã. Depois eu até fiquei olhando na câmera para ver se ela tinha algum indício que lá tinha câmera. Para ver se ela... Sabe, a gente quer procurar se apegar alguma coisa, sabe? O que assim, se ela fez alguma coisa que podia demonstrar, mas ela só estava séria. Eu mal ouvia a voz dela. Não sei com quem ela estava conversando, né? Não sei se era psicóloga, se ela procurou alguma coisa, se ela está conversando com uma amiga, não sei com quem. Mas não era coisa de trabalho. Não sei se nem era coisa de trabalho, não sei. E foi isso, foi a última vez que eu vi ela andando, foi quando ela desceu do carro e entrou na minha clínica e foi lá. E aí eu comecei a trabalhar, mexe ali, mexe aqui. A gente nunca, que eu te falo, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai ver alguém vivo, né? Porque por isso que a gente tem que dar importância aos pequenos momentos sempre, né? Abraçar, isso é muito importante. Falar eu te amo, né? Eu te amo. Porque
Porque a gente vive uma vida tão corrida, tão mecânica, né? O sistema mecanizou a gente, que vai lá, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Faz isso, aquilo, e ela passou lá e eu não vi ela mais. Aí ela foi para casa. Não, ela foi pra rua, ela foi na médica dela. Entendi. Ela foi comprar as vitaminas pra pele, pra o shampoo que ela gostava. Ficou tudo lá, minha mãe fica lá com isso E ela fez isso dentro da casa dos seus pais? Ela suicidou lá dentro? no quarto dela. O que seu pai e sua mãe contaram disso? Então, ela chegou, ela gostava muito de doce. Ela chegou da casa de uma amiga, às 6 e pouca. Pediu lá o doce, acho que Toddy que ela pediu. Minha mãe sempre foi uma mãe que ela não deixava a gente nem escolher a roupa que a gente ia tomar banho quando era criança, tudo. Ela gosta de arrumar mala. Ela levava tudo na mão. Ela não deixa a gente lavar um prato na casa dela. Então, ele levava tudo na mão para ela também. E aí, ela pediu isso, pediu, nem sei, coisa para comer. Minha mãe falou os Ruffles que ela gostava. E ela tomou banho e entrou pro quarto. Aí minha mãe falou, ela tomou banho para se matar. Porque assim, ela fez, conversou normal, ninguém viu nada. O meu pai fala que ele foi dormir, ele olhou na porta do quarto, ela estava agachada no chão. Ele achou que ela estava brincando com a gatinha que ela tem. Que ela tinha adotado, inclusive numa diligência. Era uma gata que estava na casa de um cara lá, suspeito lá. A mãe do cara falou, essa gata tá aí. Ela pegou a gata para ela. E a gatinha é até cega, você acredita? Ela tinha acabado de adotar essa gatinha. Meu pai achou que ela estava fazendo carinho na gatinha. Mas não. Provavelmente ela estava pegando a arma. E eles falam, por que a gente não entra no quarto? Por que a gente... Aí meu pai foi deitar, minha mãe estava deitada já. Aí meu pai escutou o estouro, aquele estouro seco de tiro. E aí ele conta que chegou lá, ela estava caída, já sangrando, né? Aquela cena horrível. E aí que ele gritou a minha mãe. Aí minha mãe chegou lá pedindo para todos os santos que salvasse ela, mas ele pegou e o primeiro impulso que ele teve foi de me ligar. Porque já sabia que não tinha jeito. Minha mãe ainda tinha esperança, né? E que ela deu o último suspiro nos braços da minha mãe. E aí toda hora, você imagina eu tenho que todo dia consolar minha mãe porque ela fala isso. Sabe? Meu pai conta toda hora o que ele viu ela agachada, que ele achou que era gatinha. E toda hora minha mãe conta isso. Que ela nunca vai sumir essa cena na imagem dela da cabeça dela, da filha dela dando o último suspiro. Eu tô te contando aqui porque eu tenho um amparo muito bom de Deus, sabe? Assim, Deus é... Eu sei. Eu não me abalo, assim... Já chorei muito, choro sozinha. Porque eu tenho que ser forte e demonstrar força pros meus pais. Mas eu queria... A única coisa que eu queria agora era poder tirar um pouco da dor deles e colocar em mim. Porque ver eles desse jeito, eles inconformados, eles pensando o que eles poderiam ter feito para salvar ela, onde foram que eles erraram, se sentindo culpados, sabe? Ela morava em Carandaí? Morava em Carandaí, mas vinha sempre para Dr. Safos. O dia a dia dela era lá. Era lá, academia, ela postava academia. Isso dificulta, inclusive, da família ter pego alguma coisa, percebido algo. Então, eu vi a história dela, assim, né? Porque quando ela viajava, ela não falava para ninguém, assim, ela ia. Ela era muito independente, muito dona de si. Ela só avisava, assim. Às vezes ela tinha viajado, a gente tinha notícia. Minha mãe, nossa, Rafaela, você nem me deu notícia. Tava lá no Rio passeando, sabe? Eu vou. Nos últimos vezes, assim, eu vi ela foi numa, só a Trek Boa, eu nem sei como é que chama isso aí, uma rave que teve no Mineirão. Foi a última vez que ela saiu, assim, né? E na quarta-feira, no fim de semana, que ela saiu, no feriado, na vez do feriado, ela saiu com as amigas, que esse menino que ela estava começando a se relacionar, que era um relacionamento recente, né? Igual eles falaram, eu queria colocar a culpa no término de namoro, que mulher sempre dá problema por causa de homem, né? É incrível Todo isso. mundo... Não, eles vão arrumar alguma coisa. Ela não estava noiva de 10 anos, não era casada, não era nada disso, não. Tava começando a se conhecer, sabe? Ela nem tinha apresentado ele para a família. Carol, uma coisa importante que eu quero que todo mundo saiba eu escutei todos os áudios, todos, do início ao fim, os áudios que a Rafaela mandou para uma amiga, né? Uhum.
relatando o que estava passando dentro do ambiente de trabalho na delegacia de Carandaí. Bom, nos áudios, eu tenho uma experiência de anos em atendimento a vítimas de abuso. Nos áudios eu percebi uma Rafaela desesperada para se livrar desta situação em si. Sim. Mas em momento nenhum eu percebi uma Rafaela que era para baixo. Não. O que eu percebi ali foi uma Rafaela guerreira, querendo trocar de local, pediu até a amiga se poderia fazer uma permuta para ela ir para um outro lugar, que ela não aguentava, a amiga não quis, porque falou assim, olha, se você está passando isso aí, Imagina. eu vou passar também. O que eu vi foi a Rafaela falou, então eu não vou fazer mais nada, não vou sair, não vou a lugar nenhum, minha vida vai ser trabalho e eu vou estudar, porque a única forma que eu tenho de me livrar do que eu estou vivenciando ali dentro é estudar. Ela falou muito do delegado, tá? Que é não o delegado regional, Não. temos que deixar claro, o chefe dela ali direto. Inclusive, ela falou por isso que o Douglas está tirando licença com problema psiquiátrico, porque não tem condições. Ele me vigia, ele me persegue, ele tem palavras machistas. Inclusive, ela fala nos áudios que até na cidade ele estava perseguindo, ele inventou que ela Sim. destratou uma pessoa na academia. Sim, que ela destratou uma pessoa Que ela na entrou academia, armada no no supermercado. supermercado. Ela- Isso tudo é um método. É uma metodologia de desmerecer a vítima. Sim, Porque eles sabem o que é o final disso. Eles já fazem isso há anos. Isso é institucionalizado. sim. Isso já é um mecanismo, na minha opinião. Então, eu não percebi essa depressiva. Eu percebi alguém Ela se viu desesperada acuada. para isso. Eu percebi alguém desesperada para sair da situação. Isso. O que eu penso que pode ter ocorrido, ela indo perdendo as forças de viver aquilo. Gente, Sabe o que eu acho? Eu acho que ela se viu assim, se eu pedir pra sair, e isso só pensando no assédio, fora outras coisas que a gente não sabe o que ela vivenciou lá, aham, né? Porque a gente tá falando só disso. Eu acho que chegou num ponto, porque é muito fácil a gente julgar e falar que é fraco, que é isso, que é aquilo, mas eu acredito que ela chegou num ponto que ela falou assim, se eu for exonerar, pedir exoneração e ter que voltar pra trás, sim, como as pessoas vão me julgar? sim, Todo mundo vai falar, você largou um empregão, sim. ser concursada. E com que eu que já sei que eles já estão fazendo tudo para eu me como que eu ia, que forças que eu ia ter para estudar? Eu não sei, sabe? Eu acho que Quando você... eu acho que ela foi quebrada por dentro. Imagina todo dia, exatamente, você todo dia dentro de um trabalho onde existem pessoas que estão minando a sua autoestima, Eu não sei como é que né? sabe? Eu vivi isso dentro de um relacionamento, é você viver com o mal. É. Ele tira a sua energia vital, é um vampirismo, você dorme, acorda cansada, você tá ali no automático, você vira uma morta viva. Precisa do trabalho, tem um sonho de subir no trabalho, Isso. em ser delegada, é jovem, Jovem. entra a juventude e aí não quer, tem vergonha de falar. Por que tem vergonha de falar? Justamente por causa dos julgadores de plantão, da culpabilidade em cima da vítima. Nós não temos um país acolhedor para isso. Não. Nós temos um país apontador. Na hora que acontecem as coisas, eles falam: "Ah, mas ela poderia ter denunciado". Aí eles falam que eles falam assim: "Tem lá as instituições para denúncia, mas elas funcionam?" Essa é a minha pergunta. Exato. Aí vem todo mundo julgar, e ela devia ter denunciado, ela devia ter feito isso e aquilo. Parece que a gente tá vivendo na Suíça, então, né? Não, parece que o pessoal mora em Nárnia, né? Não dá para entender. Né? Porque, assim, alguma coisa funciona aqui, sabe? A gente tá num país totalmente, né, que defende interesses maiores, o mecanismo, o sistema, O sistema é machista. tem que trabalhar e servir os interesses próprios, não é da sociedade. Sim, Entendeu? é um sistema machista, a gente sabe disso. Mas, inclusive, eu gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo que tenham empatia pela essa família, né? É uma mãe que perdeu uma filha, um pai, uma irmã que tem que se manter forte, porque tem os pais para auxiliar, tem um filho que tem que continuar. Então, tirem o foco de Rafaela e vamos focar no assédio,
no absurdo. Esqueçam a vítima. A vítima, vocês acolham. Vamos realmente encarar a realidade no que ocorreu. Se Rafaela era uma pessoa mais sensível, não interessa. Ela não poderia ter passado por isso de maneira alguma. Sendo pessoa frágil, sendo pessoa forte, sendo pessoa... Não interessa. O que interessa é o fato que ocorreu. O que interessa é que tem áudios de Rafaela que não demonstram uma depressiva, que em momento nenhum falou no áudio que queria morrer. O que demonstra é a menina tentando arrumar maneiras de sair daquela opressão. Se reerguer. Ela ainda ela fala assim, eu tô chegando num ponto, e esses áudios são todos desse ano, tá? Foi em fevereiro, não sei o que aconteceu. Fevereiro ou março. Não, mentira, esses áudios aí foram... os últimos áudios que ela fala, que eu gostaria de falar, que que ela tava mais exaltada, foi 15 dias antes dela... Suicidar. Que ela fala assim, eu não aguento mais todo dia. Coisas pra mim que pra pessoas são normais, pra mim acordar todo dia de manhã dói. Foi uma coisa assim que ela fala num áudio. Mas dói, porque ela tem que ir pro trabalho. Eu tenho que trabalhar, vou ter que ir lá todos os dias, que eu tenho que me vivenciar isso todos os dias. Pra onde que eu vou? Exato. Porque já estava existindo um processo de cozinhamento, né? Eu não sei nem como é que eu falo. E, assim, agora, igual você fala, tira o foco da vítima. O que a gente, da mesma forma que o racismo foi condenado, olha a luta que foi. Antigamente, escravizar era comum. Uhum. Antigamente, mulher não votava. Sim. A mulher teve que bater de frente com os pais, com os maridos, né? Bem atrás. E isso era considerado um absurdo, uma mulher lutar por isso. Agora, é considerado um absurdo por muita gente a gente falar de abuso. É um tabu, né? Todo mundo quer passar de assédio moral, porque isso é normal nas empresas. Sim. Gente, quem nunca aguentou pressão no trabalho, que é isso? Não, isso aí tem que mudar. Tem que ter uma legislação, isso tem que virar lei. Crime. É crime, isso tem que ser controlado, isso vai ser. Sabe? Eu até convoco, assim, isso tem que ser de esfera federal. Sim. Isso tem que virar uma legislação na Justiça do Trabalho, eu não sei aonde. A Justiça Criminal, não sei. Eu sou veterinária, eu não sou advogada, não entendo nada de leis. Mas isso tem que virar uma lei. Porque a gente, igual o Vinícius Júnior, jogador, fala que o racismo não vai acabar. Mas o racista tem que ter medo de falar que ele é racista. Exatamente. Sabe, aquela pessoa com aquele ímpeto, ela não vai deixar de ser, mas ela tem que pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. E quando a gente fala assim, mas agora o chefe ele não pode dar mais ordem, vai ter diferente. Que pensar... Não, é diferente. Sabe, eu tenho lá... não é porque aconteceu isso, não. Pode perguntar todo mundo que trabalhou comigo. Se eu já gritei com alguém. Sabe? Se eu já fiz alguma coisa. E uma coisa é você dar ordem, outra coisa é você perseguir e humilhar. Nós estamos humilhar, falando de perseguição. De humilhação. Só que as pessoas querem distorcer, passar pano. Né? As pessoas não querem encarar a realidade. Né? Uma coisa é você dar ordem, outra coisa é você solicitar, outra coisa é você distribuir serviço de maneira igualitária, outra coisa é você jogar nas costas de para a pessoa desesperar, Isso. Outra coisa é você diminuir aquela pessoa pelo simples fato dela ser uma mulher, outra coisa é você desqualificar porque é uma mulher num ambiente que é formado por mais homens. Tá? Outra coisa é você desqualificar a capacidade daquela mulher. Outra coisa é todos os dias ficar igual um ferrinho assim, ali no psicológico de uma pessoa, dizendo, olha, você chegou a tal horário, você fez isso, sendo que os outros tinham toda a possibilidade de chegar mais tarde, isso, aquilo. Então, ou seja, perseguição é uma coisa, ordem é outra. Nós estamos falando de uma menina que trabalhou num sistema, dentro de um local, tá? Eu não vou falar que isso é da instituição. Isso é do ser humano, tá? Porque isso tem em todas as instituições que a gente pode dar o azar de trabalhar com uma pessoa que, porque tem um cargo maior, é uma pessoa que é megalomaníaca. Por causa do poder, pisa na garganta de quem não tem. E normalmente na visão daquela pessoa de quem ele acha que é mais frágil, no caso uma mulher.
Então, isso é muito sério. Uma coisa é ordem, outra é perseguição. Não confundam as coisas. É lógico que um chefe está ali para liderar, para dividir trabalho, mas não para pisotear, para humilhar, para maltratar. Isso é inadmissível. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, como que está o andamento do inquérito, como é que está isso aí, Carol? Porque eu vi que sua mãe fez um apelo no Instagram, que ela queria muito que viesse para Belo Horizonte, para garantir a imparcialidade disso. Você sente isso? Boa pergunta. Eu não sei de nada. Não tenho informação de nada. A partir do momento que a gente manifestou a indignação, a gente não teve mais resposta nenhuma. Entendi. No dia da missa da minha irmã, foi uma psicóloga, foi uma assistente social, foi a chefe das escrivãs, Luciene. Conversou lá com meus pais, conversou comigo, mas a gente não sabe de nada. Aí meu pai foi lá no Ministério Público de Barbacena, e aí eles marcaram uma reunião com o promotor de Carandaí. Olha, o profissional, né, independente da área, ele tem que guardar a sua opinião pessoal, ele tem que ser profissional. Aí o promotor falou com meu pai que ele devia deixar assim, a corregedoria trabalhar, né? E com certeza ele estava falando que ele não ia mexer com isso, né? Que a corregedoria tinha que terminar o inquérito primeiro, mas tinha que deixar a minha irmã descansar, porque a gente estava fazendo barulho demais. Aí foi isso. Falou isso, a gente tinha que gravar, parece que, né, uma coisa isso é surreal, uma coisa dessa, gente. Eu não esperava tanta tamanha cara de pau de uma pessoa falar uma coisa dessa. Ainda mais para um pai, né? Ué, aí meu pai ficou assim, na hora eu acho que ele ficou meio passado, desanimado, tal, mas depois ele falou, ué, peraí, que isso que ele falou comigo? Ele tipo que mandou eu sossegar, né, porque tá incomodando. Aí que ele ficou mesmo, aí que ele ficou... Após o ocorrido com a Rafaela, vieram algumas pessoas chegaram até vocês e falaram, não, acontecia isso lá mesmo, lá é assim mesmo. Não. Ninguém falou nada, Não, tudo em silêncio. Tudo em silêncio. Eu queria pedir, porque é lógico que vai ter oitiva de pessoas, evidente. Quem presenciou, vão ter coragem, vão falar a verdade. Porque dia 9 de junho, não foi, Carol? Foi Rafaela. Mas daqui para frente pode ser você, sua filha, sua irmã. Então, esse problema não é um problema só da família da Carol. É um problema de nós todos, mulheres, homens. Então, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, porque são muitas Rafaelas que tem por aí sofrendo caladas. Jerusa, tanto é verdade que eu recebi muitas pessoas me procuraram para falar que quase fizeram, que foram retaliadas, que foram aposentadas por invalidez por conta disso, que perderam amigos em diversos segmentos, sabe? Muitas Rafaelas, né, que a gente está dando ênfase nas mulheres, mas homens também que não aguentaram a pressão. Homens também. Sabe? Muita gente mesmo falando comigo de diversos segmentos da sociedade que as pessoas não aguentaram a pressão. Nem vou falar não aguentaram a pressão. Foram destruídas emocionalmente. Não, a pressão é uma coisa, a destruição é outra. Exatamente. Porque esse falar de não aguentar a pressão enfraquece a vítima. Não, e todo trabalho tem uma pressão, todo é natural. Trabalho, isso é normal. Pressão é normal. É normal. Algoz e destruição é outro papo. Viver com um carrasco do seu lado. Muitas pessoas me procuraram, relataram, tem gente pedindo ajuda para mim. Isso que tá me dando força para continuar a um trabalho, desenvolver um trabalho mesmo de conscientização e de colocar em evidência o assédio, como é importante isso. Eu não tenho interesse nenhum político, eu tenho interesse político de achar um político que assuma esse papel de ter essa bandeira para colocar isso para frente, para evitar que isso aconteça, continue acontecendo. Mas meu interesse é só mesmo de amparar essas pessoas.
E até amanhã vai ter um manifesto, sábado, dia 24, terá um manifesto em Barbacena. Sim. Como que será isso? Fala aí, Carol. Então, a gente vai distribuir panfletos e cartazes e fazer um buzinaço mesmo, quem é contra o assédio, sabe? Igual, porque ela falou que 15 dias depois, se ela acontecesse alguma coisa com ela 15 dias depois, ninguém ia estar lembrando. Falou. Só para mostrar que a gente não esqueceu nem 15 dias, nem uma semana depois, nem 15 dias depois, nem um mês depois, nem nunca mais. Sabe? Nem nunca mais. Ninguém vai esquecer. E vocês lá na sua casa? Vocês com certeza absoluta, vocês acham não, que certamente o que ela passou no seu ambiente de trabalho foi o que levou ela a cometer o suicídio? Com certeza. Com certeza. Né? Tanto é que tudo isso ela dividiu com uma amiga muito próxima, né? E em todos os rounds ali ela dá ênfase nisso. Aliás, já tem até um áudio, né, que saiu na imprensa. É importante as pessoas escutarem esse áudio, esse vídeo que nós colocamos aqui. Eu também tenho a certeza que o que ela passou, pelos meus anos de experiência no assunto, é que levou Rafaela a cometer esse ato de desespero, de querer se libertar. Não achou saída. Olha, um amigo meu falou comigo assim, olha, Carol, fala pra sua família, né, lógico que não tem como ficar tranquilo, que a sua irmã, ela não suicidou, assim. Ela não queria deixar de conviver com os pais, com você, com os amigos, com a família. Ela não queria ir embora por causa disso. Ela foi assassinada por monstros. Onde ela estava, era povoado por monstros. E esses monstros levaram ela a praticar isso. Né? E parecia que o ambiente era muito mais... É isso que eu quero falar. A gente não pode generalizar a instituição. Não. É a pessoa. É o local. É o local. Que era pesado. Não como delegacia. Porque o ambiente de delegacia é pesado, com certeza. Porque só tem criminalidade, assassinato, tráfico, isso e aquilo. Mas as pessoas que fazem aquele ambiente ficarem pesadas. O ambiente era pesado dos colegas ao redor. Isso que me deixou... De abuso. De abuso. Porque um monte de macho alfa junto com a minha irmã. Achando que poderiam falar e fazer o que bem entendesse. Porque aí, se acontecesse alguma coisa, ela era mulher, desequilibrada, louca, não respeitava a hierarquia. Sim, ela é louca, indisciplinada. Olha, tudo que vocês vão falar, não perca nem tempo, não, porque a gente já sabe. Né? Exato. Isso aí é chover no molhado. Entendeu? É isso. Na verdade, ela caiu num local, independente de ser na polícia ou qualquer outro lugar, onde as pessoas, dirigido por pessoas que aproveitam da sua posição para abusar dos outros, né? Para maltratar, para humilhar, para constranger, para oprimir diariamente. É o Brasil, né? Brasil. Carol, nós vamos ter que encerrar. Queria agradecer você, mas antes de você encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para essa câmera, para todas as pessoas que estão te assistindo. O que você espera, o que você quer. Fique à vontade. Fala. Olha, eu espero justiça, né? Eu espero justiça, transparência, imparcialidade, seriedade das pessoas que vão investigar, né? E que seja conduzido da forma que deve conduzir. Que a gente não está num coronelismo, né? A gente não está mais naquela época de feudo. A gente está já no século XXI e já passou da hora disso acabar. E uma outra coisa, assim, é mais importante, não só para minha irmã, mas para todos os que sofrem um assédio, que aproveitem esse momento, aproveitem tudo que está acontecendo, que aconteceu com a minha irmã, para dar as caras, denunciar, sabe? Porque o assédio, você que sofre o assédio, você é uma vítima, você não é o culpado. Você não é fraco por estar quebrado por dentro, sabe? Compartilha isso com a família, compartilha isso com quem for que possa te ajudar. Porque a gente foi ficar sabendo disso, infelizmente, depois, né? Aí fica aquela situação, o que eu poderia ter feito para ajudar?
Mas um apelo que eu faço, não vamos mais banalizar o assédio. O assédio moral, ele destrói famílias, ele quebra pessoas, ele desmoraliza pessoas. E o assediador que é o culpado, sempre. Tá? Não é porque a pessoa que não aguenta o assédio ela é fraca. Então, o culpado do assédio é o assediador e não a vítima. A gente tem que parar, como sociedade, de buscar justificativas para romantizar o assédio e normalizar isso nas instituições. Isso não quer dizer que não deve... Ordem, né, é diferente de humilhação, de perseguição, como diz a Jerusa. Então, vamos parar de romantizar o assédio e glamorizar isso, falar que o assediador é um chefe forte, é um chefe que quer mão de ferro, né? Não tem nada disso. Essa é a mensagem que eu tenho no momento. Gente, aproveitando o gancho da Carol, eu queria pedir a vocês que denunciem, abram a boca. A perda do emprego, a retaliação, ela não se aproxima em nada da dor que uma família venha sofrer por ter alguém sendo assediado moralmente, sexualmente. Então, não tenham medo de perder o emprego, de ter retaliação. Sabe por quê? Porque vocês podem terminar como Rafaela. E aí não tem emprego, e aí tem famílias destruídas, ainda famílias tendo que tolerar julgamento disso ou daquilo. Eu quero pedir a vocês que denunciam, que abrem a boca. Não é normal, não exatamente o que a Carol falou, vamos parar de normalizar assédio moral. E outra, tirem o foco da vítima. Nós não temos que arrumar, saber quem é a vítima, como era a vítima, o que a vítima tinha, não. Nós temos que ter um olhar, e um olhar severo, para exigir justiça para Rafaela e qualquer outra vítima de assédio. Então, para isso, tem que olhar pelo ato que foi cometido para aquela vítima, para o assediador, e não para a vítima. A vítima precisa de acolhimento e de que nós, juntos, lutemos para que isso não exista mais. Carol, muito obrigada, viu? Um grande abraço no seu pai, na sua mãe. Leve a eles todo o meu amor, meu carinho. E estamos juntos. E se Deus quiser, a justiça virá. Eu acredito. Jerusa, eu que agradeço por você dar voz para a gente, né? Dar importância a essa pauta. E a gente vai mudar. A gente vai conseguir. Também acredito. Sabe, isso aí foi infelizmente, né, às vezes, através da dor, a gente tem que ressignificar, né, tirar proveito de uma coisa ruim para fazer uma coisa boa. Isso. E agora, eu acredito na justiça, que a verdade sempre vem à tona, né? Deus está aí nos conduzindo para isso, e que isso vai mudar em esferas altas, isso vai virar lei, isso vai estar na Constituição. Eu tenho fé nisso. Rafaela Drummond. Isso aí. Beijo, gente. Boa noite e obrigado.